Olá, meus amados irmãos, boa noite. Mais um vídeo aqui que eu vou estar postando hoje. E hoje eu estarei comentando Gênesis capítulo 5, vou até o versículo 7. Eu disse que eu estaria comentando aqui então a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, e assim eu pretendo fazer com a graça de Deus. É um propósito que o Senhor colocou no meu coração, e eu assim quero cumprir essa missão a mim delegada da parte do Eterno, do Criador de Israel, do nosso Deus Yeshua HaMashiach, do nosso Jesus Cristo, do nosso Cristo, nosso Messias, o nosso grande Deus, né? Depois eu quero trazer um estudo sobre nomes. As pessoas fazem muita confusão aí com nomes, achando que se você invocar o nome Jesus, você não será ouvido, porque o nome Jesus não tem no hebraico, né? É uma confusão muito grande. Então também eu quero fazer um estudo somente sobre isso, mas eu quero desde já adiantar que você pode sim falar a Jesus, continuar nas tuas orações, orando aí a Jesus, que Ele vai abençoar você sim. Meu nome é Jesuíno, as pessoas me chamam de Josué, e eu atendo por Josué, né? Muitos chamam Francisco e outros o chamam de Chico, e ele atende assim da mesma maneira. Muitos se chamam José e outros chamam a pessoa de Zé, e a pessoa atende da mesma maneira. Então essa questão do nome tem feito com que muitas pessoas se afastem da palavra, desviem da igreja. Por quê? Porque a letra mata, e o Espírito, ele é quem edifica a pessoa. Conhecimento espiritual é tudo na nossa vida. Não adianta você adquirir muito conhecimento em termos teológicos, teologia, e se afastar do caminho do Senhor. Para mim, o que me abençoa até o dia de hoje, o nome é Jesus Cristo de Nazaré, e é Ele quem abençoa a tua vida também. Então, sem mais delongas, capítulo 5 do livro de Gênesis. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Preste atenção, eu comentei que Deus criou o homem à sua semelhança, e essa semelhança não é uma semelhança em aparência, ok? Não é uma semelhança em aparência, essa é uma semelhança em atitude, uma semelhança espiritual, uma semelhança no plano espiritual. E assim Deus criou o homem, não a semelhança em aparência, tá? E no versículo 2 diz: e Deus criou macho e fêmea, os criou, e os abençoou, e chamou pelo nome de homem, no dia em que foram criados, né? Deus criou o homem. Quando diz Deus criou o homem, significa criou o homem e criou a mulher. Presta atenção, estou falando o português objetivo, português claro, sem teologia, tá? Deus criou o homem, significa Deus criou o homem e criou a mulher, mas ele ressalta: eu criei macho e criei fêmea. Criei macho e criei fêmea. Adão viveu 130 anos e gerou um filho. Olha essa, Adão viveu 130 anos, meus amados, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Presta atenção agora. Adão viveu 130 anos, tá? E com 130 anos ele teve o terceiro filho homem. Terceiro filho homem, Adão, então ele teve o terceiro filho homem com 130 anos. Mas sabemos que Adão viveu muito mais e teve vários filhos. O escritor chamado Flávio Joséfo, então nós sabemos que Adão ele teve vários filhos e várias filhas.
E eu já disse aqui no meu primeiro estudo, inclusive, que Adão teve filhos e filhas no paraíso, né? Já dentro do paraíso, antes de ser expulso, de ser convidado a se retirar do paraíso, Adão ele teve filhos e teve filhas, ok? Mas, a termos de registro para a Bíblia, para o que importa, as pessoas que têm importância na Bíblia. Então, o que significa o nome Sete? Quem foi Sete na Bíblia? Quem foi Caim? Quem foi Abel? O historiador Flávio Joséfo já diz, ele afirma nas suas escritas que Adão ele teve 3 filhos e teve 2 filhas também, né? Flávio Joséfo ele afirma isso, né? Que na verdade Adão ele afirma que Adão teve 2 filhos. Historiador Flávio Joséfo ele afirma que Adão teve 2 filhos e 3 filhas. Foi 3 mulheres, né? Foi o que ele afirmou. E por que Deus então presenteia a humanidade com o filho Sete de Adão, né? O filho por nome Sete. Todos sabem. Talvez você que não tenha uma intimidade com a Bíblia, com a Escritura, aí começa a ler ali e começa a perguntar. Mas de onde viemos? Quem gerou todos? Né? Então eu já disse lá no estudo que Adão ele teve vários filhos homens e várias filhas mulheres dentro do paraíso. Ainda dentro do paraíso ele teve vários filhos e várias filhas. Por esse motivo que o Senhor ele castigou Eva, um dos castigos para Eva, né? Foi o que ele falou com ela: e a você, Eva, você vai sofrer agora, vou multiplicar as dores do seu parto. Ou seja, se eu multiplicar a sua conta corrente, você tem hoje 1 milhão em conta bancária. Se eu multiplicar, você vai ter 2 milhões em conta bancária. Se eu multiplicar uma conta bancária de R$1.000, né, você vai passar a ter R$2.000 na sua conta bancária. Então, tudo na Bíblia é uma questão também de entendimento, questão de querer aprender. Então, se Deus multiplica a dor da mulher, ainda no paraíso, ele fala com ela: Eva, eu vou multiplicar a dor do seu parto. Em partos você vai sentir dores agora. Se você sentia aí de 1 a 10, de 1 a 10 você sentia 5 de dor, agora você vai passar a sentir 9 de dor, né? Ou 10. Há relatos que a mulher suporta mais dores que o homem, né? Isso está provado já pela ciência e pelos bons entendedores aí da palavra. Por que Deus deu um terceiro filho para Adão? E por que o Senhor então, né, ele tem que fazer isso? Por quê? Porque o mal ele entrou no mundo através de quem? Através de Caim. O diabo ele foi lá e quando Caim mata Abel, o mal ele entrou no mundo. O pecado ele entra no mundo através de Caim. Quando Caim mata Abel, o mal ele entrou através de Abel, de Caim, né? O mal entrou através de Caim no mundo. Então o Messias ele não poderia nascer de Caim. O Messias ele não poderia vir da descendência de Caim, né? De certa forma ele vem do sangue, porque Caim e Abel eram irmãos, né? Então, através de um só homem entrou o pecado no mundo, o pecado do homicídio, o pecado de morte, né? Esse pecado terrível de atentar contra a vida do outro. Por esse motivo, então, nasce o filho por nome Sete, né? Você vai entender agora por que foi preciso isso acontecer, né?
por que nasceu este rapaz, né, essa criança, o Sete. Então, meus amados, o que significa o nome Sete? Para você entender melhor, a palavra diz assim: e tornou Adão a conhecer sua mulher Eva, né? Tornou a conhecer ela, e ela deu à luz a um filho, e a chamou o seu nome de Sete, porque disse ela, né? O Senhor me deu outro filho em lugar de Abel. Olha, presta atenção agora. O Senhor me deu outro filho em lugar de Abel. Por que ela não falou em lugar de outro filho? Porque possivelmente Eva também já tinha perdido filhos também nessa jornada, né? Algum filho de Eva ali possivelmente morreu também ali no Jardim do Éden ou fora do Jardim do Éden, mas isso não foi relatado porque de repente foi uma morte ali por uma gripe ou qualquer outro motivo, né, que não precisava ser registrado nas crônicas, né, nos registros históricos que vem rasgando através dos tempos. A morte desse rapaz foi uma coisa absurda, porque nunca tinha acontecido isso, né? De um matar o outro, né? Foi o primeiro homicídio na história da humanidade, né? E então Eva fala: o Senhor me deu, né? E ela chamou de Sete, porque disse ela, né? Deus me deu outro filho em lugar de Abel. Aí você nota que Sete, ele é a imagem e semelhança de Adão. Sete é a imagem e semelhança de Adão. Aí você nota que também nós somos a imagem e semelhança de Deus, né? Pelo menos eu tento ser imagem e semelhança de Deus. Tem pessoas que não é a imagem e semelhança de Deus, né? Tem pessoas que não é, porque é pessoas que só vivem para fazer o mal. E esse tipo de pessoa, ele não é imagem e semelhança de Deus, porque em Deus não habita maldade. Então, se a pessoa é uma pessoa mal, uma pessoa que vive para causar o caos, a desordem, ele não tem nada de Deus na vida dele. Então o Sete, né? Jesus, ele vem, ele nasce da descendência de Sete, né? Sete casa, Sete tem filhos, e Jesus, ele nasce através daí então, para salvar a humanidade. Por esse motivo foi que Deus o presenteou Adão e Eva com esta criança, que Adão e Eva colocaram o nome dele então de Sete, né? Por quê? Porque esse era a imagem e semelhança de Adão. Eu quero aqui que reforçar: imagem e semelhança não é aparência. Na Bíblia, imagem e semelhança não é aparência, tá? Imagem e semelhança na Bíblia, quando fala, é em atitude. O Sete, ele teria as mesmas atitudes que Adão. Ele teria o coração de Adão, então, né? Embora Adão foi dilubriado ali, de certa forma, foi enganado pela cobiça da Eva, né? A maldade que entrou em um certo momento no coração de Eva, a vaidade que entrou, né? E Adão, então, ele cedeu ali ao pecado junto com Eva, né? Ele disse, ela é a minha carne. Então nós somos uma carne só. Se ela foi expulsa do paraíso, eu também vou ter que ir também. Ele também não teve muitas escolhas. É claro que cada um deve carregar a sua cruz. Eu não estou aqui abrindo uma brecha para que se um peca, o outro peca, não. Só estou dizendo que Adão, ele foi um homem que ele não só perdoou a sua mulher, né? Como ele depois não fica jogando na cara dela essas coisas, né? Que ela
o incentivou a fazer. Uma única vez ele falou, uma única vez Adão falou: Senhor, falou para o Senhor direto: a mulher que o Senhor me deu, né, ela me fez comer do fruto, ela me fez provar do conhecimento, ela me vendeu essa ideia. E a Eva, por sua vez, joga a culpa na serpente, porque de certa forma já está no DNA da criança, do homem, né, do ser humano, a não assumir os seus erros, a não assumir as suas consequências, né, as consequências das coisas que ele fez. Então, 7, ele significa também designado, né? Ele já foi designado para quê? Para que viesse o Cristo através de 7, através do filho, né, de Adão, que Deus o substituiu aí, né? Nasceu no lugar de Abel. Por quê? Cristo viria através de Abel, mas não veio através de Abel, veio através de 7. Ou seja, o que Deus tem para fazer, a obra que Deus tem para fazer na sua vida, se você não deixar Deus fazer a obra na sua vida, Ele faz na vida de outro. O que Deus tem para dar para você, se você não permitir Deus dar para você, Ele dá para outra pessoa. Uma coisa é certa: a obra de Deus deve ser feita. E não digo essa obra que o pessoal está fazendo por aí. Eu digo a verdadeira obra, que é ganhar almas para o Senhor e levar para os reinos do céu. Por esse motivo, Adão e Eva, eles reconheceram, né, em outras palavras, Adão e Eva reconheceu que 7 era o desígnio de Deus, ele era designado por Deus. Porque através dos olhos da fé, dos olhos espirituais, né, de Eva e Adão, eles enxergaram que ali eles geraram uma criança abençoada, né? Eu sempre falo, às vezes, quando falo com a minha esposa em casa, e as pessoas que me conhecem sabem, eu nasci com alguns dons, e normalmente eu vejo as coisas. Uma criancinha, eu olho para aquela criança e eu consigo ver o futuro daquela criança, mas também eu consigo saber que num determinado momento aquela criança pode mudar o futuro dela. Tudo vai basear de acordo com as escolhas que ela fazer na vida dela. Mas a princípio não é uma questão de predestinação, mas a princípio é uma questão espiritual, que a pessoa tem que escolher o caminho que ele quer ir, né? Então eu olho para uma criança, eu já olho e falo, né? Vejo ali o caminho dela, de acordo com o que a mãe está tratando ela, de acordo com o que o pai está tratando ela, de acordo com o tipo de vida que ela está levando. Eu consigo identificar, né, o futuro dessa criança. Então eu espero, né, ter aqui, de certa forma, até o versículo 7, né, tirado aí alguma dúvida. Esse capítulo 5, ele não tem aquela coisa assim de muita coisa a se falar, tá? Mas o primeiro que tem que falar é que Deus aí no começo, né, ele fala que Deus criou o homem, né, e criou a mulher, macho e fêmea, né? Isso é muito importante falar isso. Então, basicamente, o que você precisa entender nessa palavra, né, do capítulo 5 de Gênesis, é que Deus, ele ali faz ali uma espécie de... Ele substituiu, né, assim, ele teria que ser cumprido aquela promessa na vida de Abel, mas não foi cumprida. Por quê?
porque Caim tirou a vida de Abel, então nasce Sete, né? Sete nasceu a imagem e semelhança de Adão. Por isso eu digo, imagem e semelhança não é aparência, é atitude. Então, o que aconteceu em atitude, tá? Quando o Senhor fala que Ele faz o homem à sua imagem e semelhança, não é imagem e semelhança em aparência, tá? Porque não tem como saber qual é a aparência de Deus. Muitos imaginam lá Deus, um senhor barba branca, olhos azuis, né? Não é assim que funciona. Não é assim, tá? Não é dessa maneira. O Senhor, Ele pode assumir a forma que Ele quiser, porque Ele é uma santidade, Ele é também uma energia, tá? Espero que tenha esclarecido algumas coisas no capítulo 5 e vou estar depois comentando aí sobre o dilúvio. A gente vai poder se aprofundar mais, tá? O capítulo 5 basicamente é isso, não tem muita coisa a falar, né? Falei sobre 7 e que Deus abençoe a todos. Vamos orar para que Deus dê cada dia mais entendimento à nossa vida. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de estar aqui, concluindo, Senhor, esse versículo aqui, né, esse capítulo 5 do livro de Gênesis, e que o Senhor permita aí para que eu continue a levar o conhecimento através dos tempos e deixar registrado a sua mensagem, o que realmente precisa ser falado para o teu povo. Que assim seja.